numa entrevista há 5 anos, na edição brasileira do Le Monde, num artigo titulado A Máquina da Desigualdade, onde ela sintetiza que a formação econômica, a formação do Estado político brasileiro, teve nas elites alguém absolutamente distante do suporte de um sistema nacional de educação pública de qualidade. O que bate com aquela preocupação que completa 80 anos esse ano, descrita no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. O primeiro parágrafo relata exatamente o destaque da educação como problema nacional, inclusive antecedendo a discussão dos problemas econômicos. Claro que a qualidade da educação, a expansão da educação, o financiamento requerem financiamento e orçamento, consequentemente, atividades econômicas, crescimento da arrecadação tributária, mas a própria qualidade da economia também requer, antes disso, educação, ciência e tecnologia, levar o grau de escolaridade da população. Isso está escrito em 32, há 80 anos. Né? Bom, o relatório do PNE1, eu vou destacar alguns pontos aqui, ele foi conduzido por um grupo de universidades, à frente da Universidade Federal do Goiás, e algumas coisas são graves. Por exemplo, o PNE1 previa que 50% das crianças de 0 a 10 anos tivessem matriculadas em creches até 2010. Essa meta está repetida no PNE2 agora, já não é 2020, mas 2022, só que nós mal chegamos a 20% de acesso às creches para as crianças de 0 a 3 anos. Dos jovens de 15 a 17, 16% estão fora da escola. Fora. Não é com distorção de idade séria, matrícula bruta, fora. Isso é gravíssimo. E na educação superior, o plano previa uma frequência bruta de 30% dos jovens, só que em 2008 nós chegávamos a 13,7%. Embora tivéssemos definido metas, mas o subfinanciamento, como a gente foi ver, comprometeu além da própria precariedade do sistema de gestão. Né? Chegamos também com 14 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não sabem escrever. Os indicadores publicados pelo IPEA apontam que no Nordeste, 31% da população do Nordeste acima de 15 anos tem menos de 4 anos de escolaridade, em pleno século XXI, na primeira década do século XXI. Ou seja, incompatível com o que tinha sido definido nas metas do PNE1. E ainda, segundo essa avaliação, ela foi exposta na Comissão Especial do PNE, nós não atingimos as metas do PNE1, sobretudo devido ao subfinanciamento. Ou seja, o financiamento da educação foi submetido ao financiamento de outras políticas. E nós estamos no mesmo patamar, políticas sociais, desenvolvimento urbano, infraestrutura, mas ao financiamento da renda da dívida pública e da renda dos papéis da dívida pública. E a gente chega no fim do mandato do Fernando Henrique com 4,8% do PIB de investimentos nos 3 níveis de governo. Chegamos ao final de 2010 com 5,1%. Sendo que dos 5,1% investidos em educação nos 3 níveis de governo, a União entra com 0,97%, o que era uma contradição, porque a União é quem mais arrecada. 57% dos impostos e contribuições vão para o Tesouro Nacional, e quem menos contribui com o percentual de investimento é a União. Enquanto nós atingíamos ao final do mandato de Fernando Henrique 4,8% e chegávamos agora a 5,1%, nós temos uma variação da carga tributária e uma variação que não acompanha a variação da carga tributária com o percentual de investimento do PIB em educação. Vocês veem que ela pula de 27,2% para 35,8%, relatório publicado essa semana pelo TCU, mas os percentuais de aplicação do PIB em educação ficam patinando entre 4% e 4,1%, chegando agora a 5,1% no final de 2010. Essa apresentação foi discutida numa audiência com o Jorge Abraão, que é pesquisador do IPEA, numa publicação que está disponível também, que é Educação e Federalismo no Brasil. Né? Por que aumenta a carga tributária, uma carga regressiva, indireta, né, cercada por um brutal volume de desoneração tributária? A desoneração prevista esse ano atinge 144 bilhões, dos quais 45% de desoneração de impostos e contribuições para a indústria, comércio e serviços. Não estou nem abordando aqui a desoneração do ProUni,
das filantrópicas, dos hospitais conveniados filantrópicos com o SUS, não estou entrando nem nessa área complementar das políticas sociais. Então essa carga tributária aumentou brutalmente e se revela que a maior parte do fruto da carga tributária não foi dividida equitativamente no financiamento das políticas sociais. Esse é um trabalho que está disponível agora numa publicação recente, não tem um mês, da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, e da Fundação ANFIP, que mostra exatamente no orçamento público a composição de gastos, financiamento de políticas sociais, transferências de renda e qual é o impacto de cada uma dessas políticas na redução da desigualdade. E, claro, a conclusão não podia deixar de ser outra. O maior problema no orçamento público no Brasil está centrado no pagamento dos encargos financeiros. O Brasil é o país que mais possui despesas financeiras em comparação com o PIB e é o que mais paga juros e encargos em relação à sua dívida. Vocês têm um conjunto de países, o Brasil se destaca com o serviço efetivo, 13% do PIB de encargos financeiros, quase que 8 a 9 vezes mais do que os percentuais aplicados, por exemplo, em saúde, como percentual do PIB. Né? E o retrato disso foi descrito no universo temporal de 2000 a 2007, no comunicado publicado pelo IPEA. O Tesouro Nacional transferiu 1.267 bilhões da arrecadação pública para juros da dívida pública. Transferiu para a saúde 315 bilhões, para a educação 149, para investimentos 98 bilhões. Isso aqui, mais do que um reflexo de uma divisão contábil do que se extrai do Tesouro Nacional para diferentes modalidades de gasto público, né? Isso é um reflexo de uma mudança que acumula quase 4 décadas de lastro na natureza do processo de acumulação da economia mundial. Ou seja, nós fomos assistindo progressivamente a uma mudança do padrão de acumulação, saindo da esfera do trabalho, da produção, da indústria, embora ainda estejam fazendo parte da vida econômica do mundo, essas esferas de produção de riqueza, se deslocando para os chamados mercados financeiros. O Celso Furtado, há 14 anos, alertava, num livrinho curtinho, muito gostoso de ler dele, Capitalismo Global, para a fantástica concentração de poder que inclusive aos Estados nacionais, às autoridades econômicas dos Estados nacionais, concentraram esse poder nos mercados financeiros, que passavam a determinar as formas de acumulação e de distribuição de riqueza no mundo. Né? Isso revela que nós chegamos ao final da primeira década do século passado, aliás, da primeira década do século XXI, com 4 vezes mais riqueza concentrada na esfera do mundo das finanças do que a riqueza aplicada, concentrada, extraída no mundo do trabalho e da produção. E aí uma pressão dos centros econômicos dos países da periferia para que desenvolvessem suas medidas macroeconômicas de estabilidade monetária, combate à inflação, sustentabilidade de dívida PIB, colocando na sua dívida pública um maior percentual de papéis, de títulos, porque é através dos títulos que se remunera com a taxa básica parte da rentabilidade desses ativos financeiros. Consequentemente, quando você escolhe como centro do combate à inflação a elevação da taxa básica, e essa taxa é a mesma que remunera os papéis do Tesouro Nacional, você está aumentando a dívida pública. E na hora que você aumenta a dívida pública, os encargos recaem sobre o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro passa a ser administrado primeiro para responder à dominância financeira e não ao financiamento do desenvolvimento das políticas sociais. Isso é tão grave que no ano passado a Dilma mandou um projeto de lei das diretrizes orçamentárias para esse ano, e o artigo 2º afirma taxativamente: a elaboração e a execução do orçamento deve atender em primeiro plano as metas de superávit primário. Ou seja, nós somos um país que tributa a sociedade de forma regressiva, indireta, que é extremamente permissivo com a sonegação e com a desoneração tributária, pró-indústria, pró-capital, e que submete a execução do gasto público, em primeiro lugar, à renda dos papéis do Tesouro Nacional, à renda dos credores. Consequentemente, a dominância financeira, ela transforma o financiamento de políticas sociais e o financiamento do desenvolvimento, serviços de tecnologia e infraestrutura, em apêndices à meta de gasto público vinculada
à administração federal. Foi publicado há 2 anos, um trabalho muito interessante, coordenado pela Marcos, da PUC de São Paulo, e esse é um artigo, de um dos artigos dessa publicação, onde ela aborda o impacto dessa financiarização no orçamento público e as consequências disso no financiamento da saúde. E ela é exatamente isso. A dominância financeira transforma a política econômica e impõe as políticas sociais um caráter secundário no centro das prioridades do governo central da administração econômica. E aí, como é que a gente começou o ano passado? A gente começou exatamente com o governo federal anunciando um corte de 50 bilhões no orçamento, em agosto mais 10 bilhões, e até setembro e outubro, uma política de elevação da taxa básica para manter a inflação no centro da meta. Consequentemente, o primeiro ano de mandato da Dilma foi um ano absurdamente conservador, do ponto de vista da administração do orçamento, da submissão aos interesses dos credores da dívida pública, né? Então, essa crise que a gente vê no mundo se arrastando desde 2008, 2009, que saiu da esfera das instituições financeiras, do mundo dos papéis, das ações, dos derivativos, e atingiu os orçamentos dos Estados nacionais, ela é um reflexo disso. Ou seja, o capitalismo enlouqueceu, né? Nunca foi muito são na sua vida toda, mas enlouqueceu a ponto de criar produtos sob alto risco e arrastou grande parte da lógica dos investimentos a essa lógica de acumulação, de alta acumulação sob alto risco, né? E os países que em seguida tiveram que recorrer aos seus orçamentos para salvar bancos, para financiar a recuperação dessas empresas, ou aliviar o peso dos ativos podres no balanço desses bancos, são esses que hoje estão todos praticamente à bancarrota. A Grécia é o maior exemplo disso. E outros países que têm suas autonomias violadas pela supremacia das agências de classificação de risco, que são os B10. São as agências que dão a nota sobre a boa conduta ou não da gestão dos tesouros nacionais, do nível de endividamento e da capacidade de pagamento desses países na sua dívida pública. Isso está aí sobejamente descrito pela Rosa Maria Marques, Carlos Lécio, Peluso, Márcio Portman e outros, né? E aí, quando você volta para o Brasil, qual é o argumento que o governo diz? Que nunca houve um orçamento tão alto de gastos em educação nos 3 níveis de governo. E se você olha do ponto de vista monetário, você sai de 95 para 2009, de 73 bilhões para 161 bilhões. Do ponto de vista monetário, é evidente. Agora, o gasto federal como proporção do PIB, ele praticamente mantém-se estável. Os valores que nós atingimos de gasto federal na educação como proporção do PIB em 2009 são valores que remontam ao mesmo percentual de antes de 94. Ou seja, de 95 a 2009, nós aumentamos brutalmente a carga tributária, concentramos a carga nas contribuições sociais que não são partilhadas pelo governo federal com os estados e municípios, submetemos o gasto público à primazia da sustentabilidade da dívida pública em relação ao PIB, e o aumento que se verificou no final do mandato de Lula apenas repõe o percentual que nós tínhamos em 95, ou seja, nós patinamos, nós extraímos mais riqueza da sociedade pelo mecanismo da carga tributária, concentramos mal a distribuição da carga, e o que se expandiu em educação praticamente manteve o mesmo percentual. Ou seja, na comparação dos gastos totais com a educação, nós não saímos do canto. E nós passamos 10 anos, de 95 a 2005, e evoluímos. O Brasil regrediu 10 anos, saiu de um patamar de 4,1 para 3,9 do PIB gasto da educação pela União, Estados e Municípios. O que aconteceu nesse período, né? É o que a gente tem perguntado. Quando a educação não acontece, o que acontece na sociedade? Vocês vão ver aqui extratos da dissertação de mestrado de uma economista que fez um estudo extremamente interessante. Ela levantou o cruzamento dos dados de renda, indicadores socioeconômicos das famílias, com as taxas de homicídio juvenil, para identificar os seus determinantes socioeconômicos. E o que ela conclui? O primeiro dado é que nós
no caso de Pernambuco, né, dos 10 estados com as maiores taxas, nós temos alguns estados do Nordeste que se destacam, colocando a sua juventude, nesse contexto, como população de risco, que não era há 30 anos. É só você perguntar aos sanitaristas quais são as causas da mortalidade no Brasil, você vai ver o crescimento das causas externas dos últimos 30 anos, e dentro das causas externas você vai ver os homicídios e os acidentes de trânsito, né? Dos 48.314 homicídios, 27.215 atingiram a população dos 10 aos 29 anos, 56%. Ou seja, isso aí é o reflexo da disposição do Estado na educação básica obrigatória a toda a população dos jovens e adolescentes no país. E vejam que nesse período, aí nós estamos exatamente no meio da década, nós estávamos há 6 anos sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, que comprimiu os gastos públicos como percentual da receita corrente líquida, independente dos estados e municípios terem ou não atingido as suas metas e responsabilidades previstas na Constituição. Então, isso aqui, a Constituição determina metas e responsabilidades, e uma lei complementar que, inferiormente à Constituição no mundo jurídico, manda mais do que a Constituição, porque ela impede, por exemplo, que os estados avancem para universalizar a educação básica. Porque na hora de avançar e universalizar o acesso, você provavelmente vai ter dispêndios de pessoal acima do limite da receita corrente líquida. E você vai precisar contratar mais professores, devam ser contratados mediante concurso público, com piso salarial, carreira, isso vai manter no teto da LRF. Mas quem é que manda mais? É a LRF ou a Constituição? No Estado Democrático de Direito, quem manda mais é a Constituição, mas no Brasil é o contrário, né? O Brasil, que é a maior economia da América Latina, e hoje coloca-se como a 6ª maior economia do mundo, do pior para o menos vir, nós estávamos em 5º lugar na América Latina. O Brasil é o 5º com as maiores taxas de homicídios entre jovens e adolescentes, no total de homicídios registrados. Ou seja, indicadores incompatíveis com o tamanho da economia do país, com o tamanho da carga tributária, e que evidenciam a má divisão das riquezas para financiar políticas, né? O que propõe o projeto de lei agora do PNE 2, que era para ser 2011 2020, agora já é 2012 2022, nessa área específica dos jovens e adultos, na área do acesso à educação básica, do acesso ao ensino superior, à formação do profissional? Primeira proposta é que no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos voltadas para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio estejam integradas à educação profissional. Isso é pouco, isso é irrisório. O Brasil precisa avançar muito mais na erradicação do analfabetismo e, acima de tudo, na ampliação das oportunidades de formação profissional, exatamente para oferecer condições a essa juventude desescolarizada no período normal, de recuperar a escolarização e recuperar as condições de ingresso no mercado de trabalho. O plano propõe duplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio. Nesse aspecto, houve um incremento real de investimento por parte do governo de Lula, com a ampliação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica. O plano propõe também assegurar uma taxa líquida de matrícula dos 18 aos 24 anos de 33%, ou seja, essa face da juventude está nas universidades, a idade certa, a série adequada, embora estima-se uma taxa bruta de matrícula para 85%. Ampliação da atuação de mestres e doutores para 75% do corpo docente, sendo 35% de doutores. Elevar as matrículas na pós-graduação com articulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores, e colocar todos os professores de educação básica com formação superior e licenciatura. Isso aqui é grave, porque nós temos, vou dar um segundo dado, hoje, ainda nas séries iniciais do ensino fundamental, nas séries finais e no ensino médio, nós ainda temos quase 9% de docentes sem formação superior. E não